Pessoal, olá. Estou aqui com o meu paciente e amigo, Genésio Lemos Couto. Já bateu o santo no primeiro dia aqui quando eu descobri que ele era capoeirista. Né? Lá da Bahia, raiz, treinou muito com o mestre Pastinha, fez um livro em homenagem póstuma para o seu irmão, que também era um grande mestre capoeirista. Tem uma foto dele lá no Pelourinho. Né? Só que ninguém vai reconhecer ele porque ele deve estar com uns 7, 8 anos naquela foto, mas está no livro. Eu não reconheci, mas ele fala que é ele. Né? E o que ele faz hoje? Né? Então ele trabalha no... Ele é conselheiro consultivo depois de 32 anos como executivo de uma empresa multinacional chamada Odebrecht. Foi um grande profissional nessa empresa. Experiência, além do Brasil, em mais 2 países. Tendo morado 10 anos no Equador. Quanto tempo em Angola? Esqueci. 5 anos. 5 anos em Angola. E vai compartilhar histórias, experiências e aconselhamentos como de carreira também. Que está com um canal aí sensacional. Acompanhei as postagens dele. Já nem sou do meio empresarial, nem sou do meio executivo e já fiquei com vontade de virar casaca. Genésio, muito obrigado por estar aqui. É um prazer te receber de outra maneira aqui, né? Que vem aqui sempre como paciente, agora estamos aqui como entrevistado, né? De outra maneira, com outra temática. Obrigado. Eu que lhe agradeço aí essa oportunidade e principalmente pela admiração que eu tenho a você como pessoa e como médico, que eu sempre costumo dizer assim, é o anjo da guarda, é meu anjo da guarda. Então, obrigado. Me deixa seguro e com certeza me deixa a esperança de eu viver até 110 anos. Mas por que só 110? O ano passado já te demos um coração novo, chefe. Tava indo para Ibiza, falou, não, antes de ir para Ibiza, dá um pulinho aqui pra gente abrir a coronária. Colocamos um stent, agora vai. Agora boa viagem lá. Ele tá aí, tá batendo até hoje. Na verdade, eu tava lendo essa semana que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. E que já tem 8 países que a média, né, são 104 anos. A média? A média de vida, de expectativa de vida, 104 anos. Já tem 6 países e o Brasil continua com 75 anos ainda de expectativa média. Então eu tenho que estar muito próximo, né, de você. Tem vários Brasis, infelizmente. Né? Isso. Enfim. Mas vamos lá. Pra gente começar a coisa aqui. Além do que eu já falei, me conta um pouquinho, brevemente, senão a gente fica aqui o dia inteiro, mas brevemente da sua trajetória até chegar hoje no seu canal do YouTube, que é a sua última empreitada aí. Não só YouTube, mas mídias sociais em geral. Vamos lá. Olha, eu tenho que começar a dizer que eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa de boa fé, mas com a presença da malícia que a capoeira me deu. Tá bom, isso é importante. Sou filho caçula de 7 irmãos, onde eu aprendi muito com eles. E sou avô de 3 netos, pai de 2 filhos, esposo de Ângela há 46 anos. E, mais que tudo, eu sou Genésio, um administrador e que adora trabalhar com pessoas. Perfeito. Então, na área da Odebrecht, você atuou no setor de comunicação e RH, é isso? Foi, sempre tive essas duas. Fui financeiro um período, fui na parte de recursos humanos, de RH e de planejamento estratégico, sempre no apoio às lideranças. E a comunicação sempre esteve perto de mim. E a comunicação sempre foi um diferencial na minha atuação para alavancar aqueles objetivos e aquelas metas que a gente precisava com que as pessoas se desenvolvessem para atingir as metas e os resultados. E quando você fez essa migração, executivo, conselheiro de empresas, como é que foi essa virada de chave? Olha, primeiro veio o Covid. Em 2020, eu tive Covid já em junho de 2020. Primeira onda. Fiquei na primeira onda.
fiquei 38 dias de Covid e minha esposa, ela, como as mulheres sempre mandam na gente, continuou mandando porque ela ficou, como se diz quando não tem nenhuma consequência. Sem sequelas? Sem sequelas não, ela não aparecia nenhum sintoma para ela. Normal, estava de Covid, mas não normal. E ficou cuidando de mim, mas eu fiquei em casa mesmo. O que pegava bem era a dor de cabeça no corpo. Aí o médico me proibiu de eu fazer live e também de me reunir online. Ah, você já fazia lives antes disso? Já comecei a fazer live logo. Eu fui o primeiro a tratar do tema seguinte, liderança à distância. Eu fiz na segunda semana do Covid, eu fiz uma live sobre isso, por como liderar à distância, porque tinha alguns protocolos que eu criei para mim mesmo, e era uma coisa inédita. E aí eu digo, olha, eu acho que chegou a hora de parar. Conversei com a empresa e vou parar, só que eu, nessa preparação, resolvi escrever um livro. Eu digo, quando esse livro ficar pronto, eu saio. Aí eu conversando com uma amiga minha, que me funcionou até como coach mesmo, que ela já me conhecia e ela era coach, eu digo, olha, eu vou fazer um coach porque eu não quero ficar viúvo da vida executiva. Eu quero parar e parar mesmo. Decidiu fechar? Decidi, eu digo, não vou mais para a vida executiva. Eu quero, aí ela fez, sua meta então não é escrever o livro, sua meta é você sair para se dedicar ao livro. Como o livro já estava todo na cabeça e uma grande amiga minha, Eliana Simonetti, eu mandei um capítulo para ela, que foi ela que me apoiou na assessoria toda do livro. Ela me disse, eu mandei um capítulo para ela e disse, o que é que você acha? Vou adiante? Ela fez, você já é um escritor. Aí eu digo, opa, era um incentivo e o empurrão que eu precisava. E saiu o livro? Saiu o livro 2021. em 2020, eu lancei o livro, meu ano, lancei o livro em dezembro. Luz, câmera e gestão, que são cases, não é minha história de vida, são cases que sempre me incomodou, os cases americanos de empresas que não é da nossa realidade cultural. Então eu digo, não, vamos trazer cases que realmente possam servir para que ilustre a gestão, seja na comunicação, seja na cultura organizacional, seja no desenvolvimento de pessoas e seja sobre propósito. E o último livro, justamente já pegando a pandemia, a liderança à distância. O último capítulo do livro foi meu último case, vamos dizer assim, como executivo. Aí eu digo, pronto, o livro está pronto. Fechou aquele momento da história da humanidade. Fechei, então. Exato. Foi justamente quando terminou o livro, em janeiro, eu já tinha recebido um convite para ser conselheiro consultivo de uma construtora, o GAC, do Grupo Alves da Cunha, do meu amigo, que é o CEO. Quer dizer, nós não nos conhecíamos, viramos amigos depois dessa jornada de conselheiro, Bruno Henrique, e que o presidente do conselho era um grande amigo meu também, Roberto Senna. Daí foi a trilha de conselho consultivo. Só que eu também tive, paralelo, uma consultoria. Eu, na verdade, abri vários leques. Comecei a ensinar em MBA, comecei a fazer consultoria e aconselho. Eu joguei todas as cartas na mesa para depois fazer meu processo seletivo. E meu processo seletivo caiu para as duas coisas. Uma, que faz parte de minha vida transferir conhecimento e também aprender. Sempre. E o ensino sempre esteve presente em mim de várias formas. Ou na capacitação de profissionais, ou na orientação de jovens para a liderança e para a sua própria gestão. E aí, hoje, eu estou como expert na academia do Open Mind, que tem um curso de conselheiro consultivo, onde eu sou professor do conselho consultivo do Open Mind. Muito bom. E essa transição toda que eu participei, de ciclo, de trajetória, eu não digo ciclo de carreira, porque na verdade foi de trajetória para mim,
saindo da vida executiva, como eu lhe disse, não queria ficar viúvo. Eu preenchi esse tempo. E aí veio a ideia do seguinte, a ideia de algo que eu trago comigo sempre. Você, cada ano, tem que deixar uma coisa marcante na sua vida profissional. Então, 2020 foi o livro. Eu trabalhei 2021 para divulgar o livro. 2022 foi o livro de homenagem póstuma na capoeira. Aí eu me preparei, divulguei o livro, me dediquei ao que eu amo, a capoeira, a divulgação desse livro do meu irmão, que me rendeu um título de birimbau de ouro do ano passado, da capoeira em Salvador. Muito me honrou. E aí vem o que é que eu vou fazer em 2024? Vai ser o livro, o segundo livro. Depois eu pensei assim, olha, eu conheci um amigo, tem um amigo que conheceu e trabalhou com um diretor de arte de Glauber Rocha. E esse diretor disse, eu não vi, foi esse amigo que me repassou, ele disse a Glauber Rocha que se irritou um pouco com uma crítica de um dos filmes dele, e esse diretor disse a ele, a partir do momento que você torna público seu filme, seu vídeo, não era vídeo, seu filme, seu livro, ele deixa de ser seu, ele é de quem interpreta. Olha só, isso foi quando eu escrevi o livro, que eu conversando com esse amigo, disse, eu tenho medo do que as pessoas podem aparecer, Genésio, vai aparecer, não é mais seu. Não é mais seu, é de quem lê o seu livro. Então, é de quem interpreta. Me preparei para isso, e eu digo, esse segundo livro tem que ser mais dinâmico, porque o livro Luiz Câmara de Gestão está na segunda edição, mas na verdade deve ter influenciado alguém, mas será que as pessoas estão tendo tempo para ler com tanta telinha em volta? Eu tiro por mim o sacrifício que eu faço para encontrar um tempo para uma leitura. Então eu digo, para mim, que eu com essa idade, aliás, idade eu não tenho, eu tenho vivência. Então, com essa forma, né, de tanta informação, o livro, será que vai impactar? Eu já estava com o roteiro pronto. Aí eu digo, poxa, o roteiro pronto, já está tudo aqui dentro, por que é que eu não faço pílulas disso num canal? Aí meu genro e minha filha deram maior força. Foi que ele, meu genro, já havia há muito tempo, você precisa criar um canal, você precisa criar um canal. Eu resistindo a isso. E aí foi que aconteceu. Eu digo, não, tomei, fiz um teste, fiz um formato, deu certo. E hoje o canal aí tomou essa proporção. E aí, ainda está no começo, hein? Está no começo, 6 meses. E outra, um corte de uns podcasts desse me surpreendeu, deu 10 milhões, hoje deu 10 milhões de visualizações no Instagram. Eu digo, acho que essas pílulas funcionaram e está indo bem. Você foi se adaptando ao longo da vida. Como é que você vê a dificuldade das empresas se adaptarem a essas mudanças ao longo da trajetória? Esse é o segredo da sobrevivência de hoje, é a adaptabilidade. Sempre, né? Sempre foi. De Darwin. É de Darwin. Na verdade, foi de lá de Darwin, onde ele tinha a teoria e um escritor transformou isso numa mensagem didática. Isso tem um conflito entre quem é o dono dessa frase mesmo, né? Não é mais forte, o mais adaptável. É o mais adaptável. E hoje, mais do que nunca, precisa-se de adaptabilidade. Seja você teve uma mudança de liderança, chegou um chefe novo, você vai mudar de organização, a organização muda com você dentro dela. Então, a adaptabilidade é o soft skill hoje mais desejado e tem mais. É um atalho para o êxito de muita gente. E eu, o que é que eu fiz? Me adaptei. E eu pensei no seguinte, tem uma frase de Raul Seixas,
que ele teve um problema de saúde, de alcoolismo, todo mundo sabe disso. Ele saiu do hospital e a Marília Gabriela perguntou a ele assim: Raul, você tem medo de morrer? E ele disse: não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar de viver. Olha só. Aí eu disse: vou deixar a vida executiva, eu vou deixar de viver daquilo que eu gosto de fazer? Não, eu tenho que procurar novos caminhos. E não é que me reinventei, não, eu apenas me adaptei a um momento. E hoje você dá conselhos para essas empresas se adaptarem. Você é conselheiro da empresa. Qual que seria o conselhos de ouro, assim, que você pode passar? Claro, de uma maneira geral, né? Porque você tem coisas específicas que você enxerga lá dentro, mas... Olha, continua sendo gente. Teve as pessoas que hoje está até difícil colocar pessoas nas vagas. Ó, o desemprego está aí, mas se você olhar, tem vaga para todas as pessoas de qualquer qualificação. Basta querer. Que é o seguinte... Mas basta querer quem? A pessoa querer ou a empresa querer contratar? A pessoa querer e a empresa é o seguinte... Hoje tem uma escassez de mão de obra em todos os ambientes. O problema social, na base, não quero me desviar muito da pergunta, na base, depois a gente volta, na base, na média liderança, e as empresas estão esquecendo também que a melhor coisa ali é a fusão do novo com o experiente, que é o seguinte: aproveitar os cabelos brancos que têm, e se eles estão, vamos dizer assim, defasados, trabalhe na qualificação deles, porque tem muita gente querendo estar na ativa. E a empresa hoje, o grande ponto das empresas hoje, gente, depois gente qualificada, depois gente com pertencimento, e depois que você tiver pertencimento é o engajamento com o que ela quer atingir. Então são essas quatro estágios, você viu? São esses estágios. Tem a gente disponível, capacite, se você não tiver, se tiver qualificada, melhor ainda, capacite, e muitas delas não pensarem em sucessão. A empresa de sucessão não é só o de dono, não. A empresa tem que pensar primeiro em seguinte: quem é seu substituto? Para a pessoa não se assustar, meu substituto? Não, eu não tenho. Claro que tem, você sai de férias. Quem é seu substituto? Ninguém é substituível. Ninguém é substituível. É o primeiro passo de uma sucessão, você identificar substitutos. Depois, se a arrogância não dominar ele, e ele for humilde e atender aquilo como uma escala, ele aí talvez passe a ser sucessor. E aí tem ainda uma categoria de profissionais que pensa que ter sucessor é ter cobra para picar ele. E não é assim. Um bom liderado, que é bem sucessor, lhe empurra para cima. Talvez você nunca tenha dado conselhos para alguém na área de saúde. Não sei, posso estar enganado. Mas no meio médico a gente não vê isso. Da pessoa, às vezes, criar essa ideia de renovação, de sucessão, você não vê. Talvez tenham grandes empresas, grandes farmacêuticas, mas assim, eu estou falando no meio médico. No meio médico, de criar um sucessor? Exatamente. Eu tento trazer as pessoas aqui para me acompanhar muitas vezes, mas e aí? O que eu posso oferecer de diferente? Eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco do que o pessoal mais novo, mas é uma geração que já sabe tudo. Não querem aprender nada. Já sei mais, né? E assim, eu não consigo, talvez, mostrar para eles. Eu tenho uma formação também de artes marciais. Também sou mestre de Kung Fu, você sabe. Né? Sei disso. E eu tenho isso embutido em mim, que eu sei que informação, que jovem tem muito, não se traduz em conhecimento, e conhecimento não se traduz em sabedoria. A gente está falando daquela sabedoria ancestral que era valorizada antes, e hoje os idosos até são desrespeitados pelos jovens. Né? Não vem o cara de cabelo branco, não sabe nada. Né? Então, na verdade, o que você tem que passar para eles não é exatamente informação, é a sabedoria, é a capacidade de você lidar com essas informações até você poder tomar a melhor decisão. Né? Como é que eu poderia vender isso para os meus
potenciais sucessores? Como é que eu posso me fazer substituível? Eu quero achar alguém para me substituir. Não que eu vou te abandonar como meu paciente, mas um dia eu vou falhar. No mês passado eu tive dengue e fiquei péssimo. E se eu falhar, meus pacientes também vão ficar na mão. Né? Como é que você vê isso? Você conseguiria pensar em algo assim? A primeira coisa, com relação à área médica, eu trouxe minha teoria. Que às vezes o médico, ele convive com aquilo e não se dá ao luxo de entender o que é PACLIN. Não é o quê? PACLIN. PACLIN. PACLIN é o seguinte, quando eu estou deitado na cama tomando soro, eu sou paciente. Uhum. E quando eu passo adiante no hospital, no caixa para pagar, eu sou cliente. Eu posso avaliar quem me atendeu. Uhum. Então, os jovens precisam ter uma consciência, é o seguinte, hoje o médico pode ser julgado e avaliado por qualquer um, que pode ser. E se ele não tem uma âncora para passar esses alertas, aí o que é que acontece? Ele vai incorrer em erros que poderiam ter evitado. Esse é um lado. Agora, vamos ver o seguinte. Os jovens, eles estão... Essa geração Z, ou o finalzinho aí da Y, eles querem ser empreendedor. E muitos deles não têm a paciência de percorrer alguns ciclos. Querem queimar ciclos. Agora, também nós temos que considerar o seguinte, doutor. Isso não podemos generalizar. Sim. Porque estou aqui fazendo um garimpo, né? Até eu achar um diamante. Tem que fazer um garimpo. E outra coisa, o interesse das pessoas em estar construindo uma carreira junto a um profissional de nome, o que manda nisso, sabe o que é? Necessidade. E eu digo que muitas empresas, aí vamos transladar isso para a área de saúde. Hoje nós estamos na locomotiva do Brasil e a maior empresa da América Latina, São Paulo. Mas oportunidades são muitas. E tem uma concentração grande. O que é que a gente faz com aqueles talentos que estão em outros estados? São talentosos, mas não estão com as oportunidades que aparecem nos ambientes. É fácil, é tirar o olho, o foco de quem está achando que é muito fácil e não quer ir para o outro lado. E eu lhe digo por que eu translado esse meu olhar. Quando eu precisava expatriar um jovem para Angola, eu não encontrava em São Paulo, eu ia para o Nordeste. Porque os daqui tinham oportunidade. Angola, tá louco. E a empresa fazia muito esse garimpo, ficava, claro, com as das melhores faculdades e tudo, mas aqueles que mais cresceram foram aqueles que saíram. Cresceram mais do que os que ficaram aqui. Porque o funil a peneira é muito mais apertada. E lá não, eles tiveram a oportunidade de se desenvolver muito mais. E é o seguinte, eu, numa condição dessa, saía do foco. Estou com dificuldade, vou buscar um que já foi residência, que fez um outro, que está em outro estado. Seria melhor eu buscar fora de São Paulo. Buscar fora de São Paulo, já que você não está com essa dificuldade, você cria a concorrência. Perfeito. E é um simples, olha, interessante isso. Uma simples questão. Eu cheguei no Equador, toda a greve era comandada por soldadores. Soldadores, tinha poucos. Esses caras ganhavam o que queriam. E a gente precisava... Seriam os sindicalistas de lá, é isso? Ou não? Não, eles eram os ativadores e sindicalistas de lá. Era motorista e soldadores. Aí, quando eu cheguei no Equador, em 94, nós tínhamos uma obra imensa de 90 quilômetros de perímetro dela, e com túnel, com tubulação, só assim,
e precisaria de muitos soldadores. E os caras se faziam que... O que é que eu fiz? Botei uma escola de soldadores. Entupi o mercado de soldadores. Pedi ajuda ao Senai aqui Quebrou no os Brasil. grevistas. Não, acabou. Quer dizer, a hegemonia eu botei bastante quando eles viram muitos soldadores, não só para a gente, mas para várias empresas. A gente fazia e escolhia os melhores. Esse é o caminho. Quando você tem muita demanda, mude o foco. Vai para outro lugar. Gostei. Então, esse é o caminho. Por exemplo, Angola também, outro exemplo, mecânico, a gente tinha um problema seríssimo. E quando eu cheguei em Angola, 63% das cabeças de família, como eles chamam, que comanda a família, são as mulheres. Porque os homens ficaram na guerra. Sequelados. Sequelados ou Amputados. ou mortos mesmo, né? Nós fizemos um trabalho de fazer mulheres mecânicas. Funcionou maravilhosamente bem isso aí. Você mudou a chave. Como mudar a chave, você tem que mudar. Solução só não tem para a morte, mas o resto diz que a necessidade é a mãe da criatividade. Então você tem necessidade para fazer. Então muda o foco disso aí. Muda e vai trazer. Às vezes, hoje nós temos quantas escolas de medicina no Brasil inteiro, quantas pessoas também são mal formadas também por aí. Mas você trazer e fazer um investimento... eu posso completar a formação. Completar a formação. E essa pessoa vai ficar extremamente agradecida com isso. Então, é tirar o foco disso. E aí você ganha uma coisa. A diversidade geográfica e cognitiva. Porque São Paulo são formados com quase todos os mesmos professores. Um de outro. Sim. Vem com a mesma formatação. Não tem diversidade cognitiva. Todos pensam iguais. A informação não circula. Não circula, fica entre eles mesmo. Quando você traz uma pessoa de fora, vê melhor. Então, isso são coisas que melhora e você também pode ser questionado. Agora tem o seguinte, tem um outro ponto. Um determinado hospital, eu vi num depoimento de um desses encontros aqui de recursos humanos, que os jovens estavam se sentindo como uma residentes ou estagiário, não entendo bem a linguagem, que não é meu ramo, mas se sentia ofendido quando numa cirurgia um médico gritava pedindo um determinado instrumento. Ele achava, fizeram queixa que isso era assédio moral. Então sendo desrespeitosos. Desrespeitosos no momento da cirurgia, que isso é uma prática de quantos anos de se fazer isso. Esse é um processo de adaptação dos dois lados. Agora, também tem que ter aquela conversa olho no olho e dizer assim, o mundo não funciona assim. Ali tem competência, tem um respeito, ele não vai mudar, é melhor a gente se adaptar. É a mesma coisa como eu tinha um irmão que brigava com meu pai e eu dizia, você acha que ele vai mudar? É melhor você mudar, como eu me adapto a ele. Sou filho querido. Não vou de contra ele. Para que ele não vai mudar, pô? Então, vamos mudar, vamos fazer o que ele está querendo, que não tem. E pensando nessa sua trajetória, Genésio, o que você considera que foram as estratégias mais eficazes para você construir a sua rede de contatos profissional? E olhe, de que maneira isso te ajudou, te alavancou? É muito comum um executivo bem-sucedido ser procurado por fornecedor, por consultores, por pessoas amigas que quer que você ajude um filho, um primo. Se trabalha nesse entorno. A primeira coisa é você dizer que a sua porta é uma pura convenção da engenharia, mas sua sala não deve ter porta. E eu dizia para minha assistente, minha grande amiga Tiziana, você já sabe como eu sou, né? Então, bateu aqui, eu tenho que atender. Não faça nenhum filtro, nenhum por mim. Deixe que eu faça o meu filtro.
me diga só quem é e entre. Você atendia todo mundo? Atendia todo mundo. Demanda tempo? Sim. Mas se a pessoa lhe procurou, é porque você precisa. E aí vem... Procurava você ou o cargo que você ocupava? Na verdade, era o cargo. Tá. Mas atrás do cargo tinha um Genésio. E, na verdade, quando eu ligava para alguém, eu não dizia Genésio da Odebrecht, Genésio da Coelba, Genésio da Corrêa Ribeiro, Genésio da Góes, Genésio da Prodeb, Genésio Lemos Couto. Isso quem me ensinou foi o professor Grimbaldo de Recursos Humanos. Não seja seu sobrenome o crachá da sua empresa, seja você, porque você pode estar em qualquer empresa, você vai ser você. Isso eu sempre trouxe comigo. E eu também, no meu cargo, eu não me escondia atrás do meu cargo. Eu atendia. Sabe por quê? Se você não atende, o ruim não vai para seu cargo, vai para você. Genésio é prepotente, não atende ninguém. Genésio não dá trailer ao mercado. Genésio não dá estrelismo ou não atende ao network. Não. O network aí que vem, essa rede de relacionamento, você não pode fazer quando você precisa. Você tem que fazer toda a vida. Porque se você fizer com um network quando precisa, você passa a ser interesseiro e não um agente do relacionamento. Então, essa foi a minha grande construção. E quando as pessoas são ouvidas, quer ouvir. E aí vem o seguinte, vai vir pedido? Vem. Assim como as grandes reivindicações de empregados, que eu sempre trabalhei com a parte de recursos humanos, vinham as reivindicações. Eu não fugia das reivindicações e nem fujo do pedido. Eu sempre achei o seguinte, é muito melhor um não discutido do que um sim demagógico. Então eu ia lá, defendia o não e o porquê. E com isso, eu já explicava a ele e dizia assim, não adianta você ir para sindicato. Se vocês quiserem ir, podem ir, tá? A porta está aberta. Aí eu dizia assim, o não é por isso, por isso, por isso. Vai ser sim por isso, por isso. Agradeço a vocês de terem me procurado, porque só quem está aqui dentro e sentado na minha cadeira pode explicar melhor a vocês do que qualquer um aventureiro na porta do canteiro de obra, na porta do hospital, na porta de qualquer assembleia, não pode ter mais domínio do que tem lá dentro. E nem a relação verdadeira de líder liderado para lhe explicar o que pode e o que não pode. Quer dizer, você foi desenvolvendo uma técnica, eventualmente até para dar más notícias. Eu como médico, eu frequentemente tenho que me ver isso aí, que é uma habilidade que não é inata. Você pode desenvolver, né? Tem técnicas para você dar más notícias para os pacientes. Eu imagino. A minha nunca foi tão difícil, porque nunca foi da vida, mas não digo isso, não foi difícil, você não foi treinado para isso. Eu não fui treinado para isso. É legal, às vezes você dá uma notícia ruim, né? Eu fui treinado sim, Você foi treinado para sua área. Para o exercício do não isso. verdadeiro e não do sim demagógico. Né? Você tem um roteiro? Ou você vê a cada situação... Olha... Você vai demitir alguém, você vai dar uma notícia péssima ou não? Você tem... Pronto, demitir alguém, eu tenho um ritual. Você tem um ritual? Eu tenho um ritual, é o seguinte, primeiro, nunca demita ninguém na sexta-feira. Você demitir aquela pessoa, vai deprimida para casa, não tem contato com ninguém, com o mercado, com o trabalho, e vai ter que dar notícia à esposa e ficar remoendo, a família, sei lá, a esposa, e vai ficar remoendo até aquilo, você está sendo cruel com a pessoa. Não. Também não converse com a pessoa até sexta da noite e demita ele segunda de manhã. Que ele vai dizer assim, cara, mau caráter, porra. Conversou comigo sexta-feira, já sabia que ia ser demitido, segunda-feira de manhã me demite. Tem um ritual. E outra, ao demitir, lembre-se que ele, nas estatísticas, 70% já sabe que vai ser demitido. Ele já sabe que não está indo bem. Que não está indo bem, ele já está esperando a notícia. Então não adianta você espizinhar mais, nem dizer. E outra, não diga assim, a diretoria lá em cima,
o escritório mandou ele demitir. Não, se você que tem demitir, assuma a demissão. Foi uma decisão minha porque você não performou. Foi uma decisão minha, por isso. Que é que eu posso lhe ajudar nessa sua saída? Se não foi por mau caratismo, tá certo? Você aí se coloca à disposição. Se não foi por nenhuma desvio de conduta, né? Você faz isso. Se foi de performance, tente ajudar o cidadão. Quando é por caráter, aí não tem salvação. Não, esse não tem. Aí, se foi por... Quer dizer, se você for ser um mau caráter no meio executivo, esconda muito bem. Porque se isso aflorar... Eu só não dou... na verdade, se o cara foi mau caráter, eu apenas não digo a ele. Se alguém vem me perguntar, eu não digo. Eu simplesmente, não me lembro, certo. Não sei, não deu certo. Eu também não vai queimar o cara. Não vou queimar, mesmo porque não é ético e até por lei mesmo você pode sofrer alguns danos disso. Então, nunca fiz isso. E uma coisa que eu trago na minha vida, eu acho que agora eu posso dizer, porque eu terminei a vida executiva, acho que não vou demitir mais ninguém, capaz, eu posso até ser demitido, mas eu não vou demitir mais ninguém. Ninguém que eu demiti ao longo dos meus 40 anos como executivo botou a empresa na justiça. E quando o cara... Foi a maneira como você fez. É a maneira, porque a pessoa não sai ressentida. Porque quando a pessoa bota uma outra na justiça, uma empresa na justiça, ele não está botando a empresa, não. Ele está botando quem demitiu ele, pela forma como conduziu o processo de desligamento. Minha esposa, vamos lá, estou indo para 10 anos de casamento. 3 filhas, 4 gestações, uma não deu certo. Por que eu estou falando isso? Né? Porque desses 10 anos de casamento, minha esposa, que é uma super médica, boa parte desse período ela estava ou grávida ou amamentando. Então ela não conseguiu exercer a plenitude da carreira médica dela. Não acho que ela se arrependa, de forma alguma. Acho que ela adora, né? O papel de mãe e tal. Mas a gente estava sempre por aqui. A gente não saiu da nossa cidade. A gente sempre teve um suporte dos pais, né? No seu caso, você mudou de país 2 vezes e ficou 10 anos no Equador, 5 anos em Angola. Isso. E você fala isso como um dos pilares para alavancar a carreira, você ter essa facilidade de mobilidade. Mas como que foi conciliar a vida profissional com a vida familiar ou com a parte de lazer? Porque assim, por mais que a gente tenha tido essa dificuldade, estou comparando com a minha, mas você dá a sua versão, né? E como é que você dá esses aconselhamentos para as pessoas terem vida também? Porque o mais fácil é você se tornar um workaholic ou não tá nem aí, né? Enfim, como é que você lidou com isso e como é que você aconselha as pessoas a terem uma vida fora do trabalho? Olha, eu criei esse equilíbrio a partir de uma pergunta de minha filha com 12 anos. Porque quando minha filha saiu a primeira vez, ela chegou, estava no avião, as amigas dando adeus. Vocês estavam indo para onde? Para o Equador? Para o Equador. E ela com 12 anos aqui teve que mudar para lá? Para lá, pela segunda vez, né? Aí ela fez, você quer desgraçar minha vida. Falou isso, você? Falou para mim, chorava. Aí eu digo, não, vai valer a pena, fica tranquila, que vai valer a pena. E todos os lugares que ela saiu, ela chorava. Eu digo, você já viu a coleção de amigos que você está deixando e amigas? Em cada lugar que você sai, Salvador, Rio, Equador, Guayaquil, Quito, depois foi para Itália, depois foi para Honduras, está vendo? E conseguiu, ela conseguiu manter? Ela conseguiu manter. E aí o seguinte, um dia no Equador, nós tínhamos a prática de almoçar todo sábado, 1h, família. E no domingo, ao contrário, a gente deixava cada um livre, com amigo, com amiga. Criou a sua rotina? Era essa rotina. E sendo que o sábado eu trabalhava até meio-dia. Eu era, nessa época, gerente, eu não era diretor.
Aí eu cheguei em casa às 3 da tarde nesse dia. Eu tinha avisado a minha esposa, pelo rádio, pelo telefone fixo, não tinha celular ainda, que eu ia chegar às 3 da tarde. Quando eu cheguei, minha filha aí disse, você parece que não gosta mais do seu trabalho do que da gente, não é? Eu digo, mais ou menos. Você está em terceiro lugar, a família. Ela, como assim? Você falou isso para ela? É, você está em terceiro lugar. Como assim? Primeiro eu gosto de mim. Depois eu gosto do meu trabalho. Porque se eu não gostar de mim, eu não vou estar bem no meu trabalho. E se eu não estiver bem no trabalho, eu não vou fazer vocês ajudar a fazer vocês felizes. Então fique sabendo. E aí daí em diante eu fiz o seguinte, tomei como lição, eu tenho que fazer um equilíbrio de 3 pratos. Como um equilíbrio de 3 pratos não pode existir, eu digo que o meio é o esteio que segura os 2 pratos, que sou eu. A família e a minha carreira tem que estar em equilíbrio. Mas para estar em equilíbrio, essa haste aqui do eu tem que estar perfeito, com a saúde mental, com a saúde física e com a alegria de viver. Essa sua frase aí, já rendeu algum capítulo do livro ou vai render algum episódio? Ela rendeu um episódio já do Carreira no Topo. O equilíbrio, família, eu, família e carreira. Rendeu umas 2 semanas atrás. Aí tem 6 minutinhos disso aí. E o conselho também que você dá para todo mundo é esse? Eu dou é esse. Primeiro é você. Esse equilíbrio é você. Você tem que estar bem para isso. Então, a minha mulher abandonou a carreira dela em prol da minha. Nós não podíamos controlar as 2 carreiras. Ela disse, então eu sacrifico minha carreira, porque a sua é mais promissora. Vamos para o Equador. E fomos para o Equador, era 3 meses, foi 1 ano, depois foram mais 9 anos. Voltamos para o Rio de Janeiro, depois voltamos para lá. E aí, olha, meus filhos têm uma adaptabilidade tremenda. Hoje, meu filho mais velho, é cirurgião dentista no Chile, em Santiago, é casado com Macarena, eu tenho um filho maravilhoso, o Max, mas ele não se adaptou mais ao Brasil por todo o tempo. Ele sempre teve o lado de lá, latino dele, forte. Ficou. Minha filha veio também, morou em vários lugares, trabalhando, e hoje em São Paulo, está próximo de mim. Mas eles tiveram uma adaptabilidade tremenda. E eu, na verdade, escolhi São Paulo para ser a minha terra desde 2008. Não quis voltar para Salvador, porque o meu propósito era seguir ativo, e eu sabia que um pós-carreira, depois um novo ciclo de trajetória, era essa cidade onde as coisas acontecem e valoriza, né, o conhecimento. Então, não que minha cidade, não que Salvador não mereça, mas aqui está mais fácil e com mais acontecimento para fazer isso. Você teve algum mentor seu, um coaching, além do Mestre Pastinha, vamos chamar, talvez tenha sido o seu primeiro, ou o seu irmão, tem alguém que você considera, ou foram vários e você, baseado nas experiências de vários, se desenvolveu como eu tenho 3 grandes influenciadores para mim, que foi meu pai, onde eu trabalhei no balcão de bar com ele, e todos os meus valores foram ele. Depois eu aprendi como é que uma pessoa humilde, pintor de parede, consegue liderar pela disciplina, com uma luta, filho de uma escrava com um espanhol, como é que consegue liderar e ser notável e ser admirado por Jorge Amado, Caribé, vários artistas da Bahia em volta dele, com aquela simplicidade. Aquilo era incrível. E depois Norberto Odebrecht. Esse é o Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, o Norberto Odebrecht no lado empresarial, onde eu aprendi uma cultura e tive o prazer de conviver pouco, mas pelos ensinamentos e pelos escritos dele, aprendi muito. Então, esses foram os grandes pilares. Aí eu digo assim, olha, a inspiração eu tenho de cada um, quando eu olho para a pessoa e tiro o melhor dela, para mim. Então, eu
eu atento para o cotidiano. E o cotidiano me inspira, não é rotina, é o cotidiano. De passar por um lugar e despertar uma atenção. Aí você passa na Faria Lima, vê, chegando ali na Santa Amaro, você vê um homem, morador de rua, que fez um chalézinho, cuida daquele jardim como se fosse dele, tem arte de instalação, tem frase de impacto. Aquilo, muita gente passa ali e nem percebe. Eu nunca percebi, passo sempre por lá. Pois é, do lado direito, indo para Santa Amaro, quem vem da Faria Lima. Aí você olha aquilo ali, que coisa espetacular. Eu parei, filmei ele, perguntei a ele, e fez um post até no LinkedIn sobre isso, o cotidiano que inspira. Olha só que maravilha. Aí você vai na rua, não é inspiração. Aí a gente vê aqui em São Paulo aqueles carros picapes velha com papelão a quase 3 metros de altura. Aí eu paro, que negócio incrível. Aí parei na frente dele, bucinei. Você fez isso? Você bateu na porta do morador de rua, casa de papelão. Na casa de papelão. Não é de papelão, é de madeira. É um chalézinho. Tá. E aí eu subindo aqui nos jardins, vi aquela caminhonete com papelão até em cima. Eu digo, que incrível. Um cara dirigindo e o cara arrumando aqueles papelões. Aí eu parei junto dele. Quem é o chefe aí? Desculpe a expressão, mas ele disse assim, fiz alguma merda, doutor? Aí eu disse, não. Quem é o chefe aqui? Ele fez, é lá de cima. Mas quem é o dono da caminhonete, é você? Ele aí fez, não, é dele. Aí ele, o que foi? Me perguntou o que foi. Eu digo, vem cá, por quê? Você é o dono da caminhonete, é isso? Eu sou assim. E por que você está aí, você não dirige? Ele faz, porque ele não vai ter a noção de espaço aqui para aproveitar o máximo. E eu sei o espaço que tem. Aí isso me inspirou, sabe o que é isso? Senso de dono. E que a empresa hoje busca os profissionais que tenham senso de dono, com essa preocupação. Mesmo olha você só. sendo um funcionário, você tem que se achar Você tem que se achar dono. Isso é um patamar altíssimo para qualquer carreira. Você se sentir dono daquilo que você está fazendo, como se fosse seu. Isso em qualquer área, até na sua. Sim, estou na área refletindo médica, aquele aqui. Profissional que está no hospital, ele é espírito de dono, ele saber qual é a imagem que ele leva para o paciente, o que é que ele vê de desperdício, ele não se preocupar com isso. Por isso que eu também sou muito favorável às empresas que tenham a bonificação pelo que a pessoa se supera em cada dia. O que você faz no dia a dia está no salário. E o que você se supera está onde? Você trouxe ganho para a organização? Isso tem que ser partilhado. Então, são essas coisas, o cotidiano, que me inspira cada dia mais nisso aí. E você deu sorte com esses 3 mentores, vamos chamar assim, né, que apareceram na sua vida, mas como você aconselharia alguém a escolher um mentor ou coach? Olha, por exemplo, eu faço mentoria de gestão, tá, das pessoas, que são 2 coisas diferentes. Coach é um profissional capacitado, qualificado a usar uma instrumentação ou ferramentas para o autoconhecimento. O mentor não, o mentor é aquele que é buscado na hora que precisa fazer pergunta certa para que ele encontre o seu caminho, não para você orientar. Então, o coaching orienta, o mentor direciona. Direciona. Não, o coach faz você se autoconhecer. Tá. Ele eu digo sempre, é uma aplicação de ferramentas disponível para o autoconhecimento. É uma pessoa qualificada. Agora, o mentor é aquele que você escolhe para a gestão. Eu faço uma mentoria de gestão, independente de que for, pela minha vivência e por todas as partes que eu já passei e como profissional e como protagonista também. E quando você orienta a pessoa a procurar um mentor e quando você orienta ela a procurar um coaching? O coach, por exemplo, eu queria me autoconhecer quando eu resolvi dar o passo de saída. Tá. Eu procurei um coach. Tá bom. Tá?
Mentor, hoje eu tenho pessoas que me influenciam e eu tiro de cada uma as coisas boas de cada um. Eu tive vários líderes, muitas coisas boas de cada um eu trouxe para mim, todos que me lideraram. De liderado também já tirei coisas positivas de liderados que me ensinaram. Então, liderados questionadores, esse é o que você faz motiva crescer. a te ensinar isso. Que faz você crescer, aprender. E numa palestra semana passada, uma pessoa me perguntou isso. Quem é que lhe inspira? Me perguntou, eu disse os 3. E, na verdade, essa pergunta dela me inspirou a pensar sobre isso. E essa resposta que eu lhe dei aqui foi do que ela me perguntou aquele dia que me fez refletir. E aí, por isso que eu desenvolvi um método chamado diálogo perceptivo. Diálogo perceptivo. Perceptivo. É você se dedicar à escuta. Não é uma técnica de comunicação, mas uma filosofia de comunicação, onde você tem como filosofia você ouvir, você refletir e fazer perguntas reflexivas às pessoas. Caramba, hein? Você deve, como comunicador, fazer uma série de análises diante de situações do dia a dia. Político, você deve fazer uma análise impressionante como comunicador, mas eu queria te perguntar uma coisa. Sindicalismo, hein? Olha lá. Sindicalismo. Então você pega um sindicalista, ou um grevista, talvez não sejam sinônimos, ignorância minha, mas assim, ele vai lá, fica 15 minutos na porta de uma empresa e convence todos os funcionários a fazerem um motim contra os patrões. E você tem dentro da empresa um líder que trabalha 8 horas por dia fazendo um direcionamento, e esse líder é passado para trás depois de 15 minutos que um sindicalista ou um grevista chega lá e leva todo mundo na conversa. Né? Como é que é a sua análise disso daí? Primeira coisa, eu queria corrigir só um ponto, não é líder, é chefe. Esse cara lá é chefe, porque líder tem escuta, ouve e tem as pessoas engajadas com ele e com a empresa. Tá? Então, esse cidadão é aquele ainda do comando e controle. Tá. E o pior de tudo, quando a empresa mantém uma pessoa que ele não é convincente ou mesmo não está satisfeito e induz aos seus liderados a ouvir o sindicalista para reivindicar olhando para o seu próprio umbigo. Esse é o problema que falta às vezes principalmente as empresas que têm uma escala hierárquica estendida. Se ele fosse transformado de chefe em líder, já mudava de cargo. Se ele fosse de chefe para líder, já era diferente. Ele seria seguido. E o seguinte, para quem é que está líder, tem que estar alinhado com as coisas boas e as coisas ruins da empresa. Primeiro ele tem que se convencer que as coisas ruins, eu digo as coisas ruins assim, digo que não são favoráveis naquele momento ao empregado, mas ele tem que entender o porquê, para poder saber responder. E aí o seguinte, eu já vi muito líder se esconder no momento de momentos assim de crise, se esconder, porque nem ele mesmo conseguia conversar com seus liderados sobre o seguir ou não seguir uma greve ou um sindicalista. Eu digo o seguinte, sindicalista na porta influenciando empregado, você tem um bando de gente incompetente nas lideranças, comandando. É incompetência interna, porque a competência interna faz com que o empregado não tenha surpresa. Tudo que o cidadão está dizendo lá, ele já sabia e sabe o porquê daquilo que está acontecendo. E o porquê quando vai acontecer. Esse é o grande problema. O empregado já sabia, ou o líder, ou o chefe? Já. Se ele não vai, é porque ele tem a obrigação. Vamos lá. Quando o sindicalista apontam alguma coisa na porta da fábrica, do que for, se for novidade, ele vai ter aí
o seu eleitorado. Tá. Se a pessoa, o que ele for dizer, for bem informado, lá pelo líder, não vai ser novidade nenhuma. E certamente, se o líder abrir o espaço para o contraditório, vamos ter isso. O contraditório é o quê? É ele dizer, eu não estou a favor disso. E ele explicar o porquê, o empregado vai se segurar, vai entender. E isso não é um líder só, não. Se for massivo, tem que ser vários líderes com esse alinhamento. Então, esse é o grande problema, que as pessoas não sabem se comunicar tão efetivo como o sindicalista faz. Aliás, acusar é muito fácil, né? Acusar você não... E hoje você acusa, você nem precisa provar nada. Já manchou. Acabou. Já manchou a pessoa. Então, o difícil mesmo é você defender uma acusação. Então, se antecipe aos problemas disso. Então, esse processo de comunicação ali, antes, comunicar é ouvir e falar. Mas, olha, antes tem que ouvir, assimilar e fazer o que deve ser feito, sendo bom ou ruim, mas esclarecendo. Que dicas de liderança você poderia dar para alguém que está numa empresa, para ele, enfim, ser eficaz como líder? Primeiro é o seguinte, gostar de gente e gostar de resultado. Tá. São duas coisas. Você gosta de gente, vai ser um bom líder. E se você gosta de resultado, você vai também atender a quem está lhe avaliando. E resultado, líder não consegue sozinho, é com a equipe que consegue. Então, você primeiro veja, conheça os seus liderados. E depois de você conhecer individualmente cada um, respeite a singularidade de cada um. Então, você não pode ser um líder standard. Eu faço da mesma forma. Não. Eu sempre digo aqui, nós temos na mão 5 dedos, todos eles diferentes. Então, você tem liderado de diversas formas. Você tem um liderado que gosta muito bem, tem um liderado que exige manutenção. Toda hora você tem que estar lá. Como é que está você? Como é que está você? É aquele liderado que precisa o líder estar perto, que normalmente é o liderado carente. Você tem um liderado que precisa de autonomia. Não está preocupado se você vai dizer parabéns, foi muito bom. Não, ele quer autonomia para fazer. Então, tem aquele que quer autonomia, mas questiona para saber o que é que está fazendo, certo? O que é que está fazendo? Não é tarefeiro. Difícil trabalhar com gente, hein? Tem muitas variáveis. Muitas variáveis. E aí, por exemplo, tem aquele liderado que entrega bem, entrega tudo. Mas é o cara que chega, vamos dizer, 10 horas no escritório. Mas também sai 10 da noite. O fulano, chega mais cedo. Mas eu não tenho hora para chegar. E o grande problema é esse, que as pessoas veem a hora que você chega e não veem a hora que você sai. Então, ficam lhe julgando pelo mais fácil. Aí, fulano só chega 10 da manhã. Mas ele entrega. Então, olha a questão. Às vezes você tem um cara que entrega muito, mas também não é sinérgico. Eu gosto desse termo, viu? Que é da medicina, sinergia, sim. Né? Então, que não é sinérgico, não se integra. Então, ele briga com todo mundo, mas ele entrega. Então, esse cara é importante para o grupo? Mas às vezes é melhor ele faz tão mal ao grupo que é melhor você sacrificar um pouco isso. Então, são esses aspectos de liderança, você não pode ser standard, você tem que ter esse radar pleno para saber como é. E o relativismo, né? Que é o pior dos mundos. E você tem alguma estratégia já desenvolvida para identificar novas oportunidades de negócio, assim? Ou é um faro que você é subjetivo, você fala, não, isso aqui vai por aqui, isso aqui não investe recurso aqui? Olha, doutor, você já desenvolveu?
na minha empresa permitia um empregado ser empresário, né? Ser CEO. E eu fui empresário em negócio meu. Uma vez eu fui testar para ser empresário. Era a distância, eu fracassei como empresário. E eu tive a oportunidade de ser empresário. Você foi bem como executivo, mas não como empresário. Não como... eu quis empresariar e não fui... minha escolha não foi bem. Então, hoje, ter uma ideia é muito fácil, mas implantar é que é difícil. Não é o meu forte identificar um cheiro de negócio, vou ganhar dinheiro nisso. Mas eu sou uma fera, eu lhe digo, em um negócio rodando para ele não dar errado, para ele evitar de dar errado. E o grande problema hoje das startups, qual é o problema? É uma mistura de prepotência, amor não, paixão ao produto que ele inventou. Porque a paixão é cega e o amor você corrige, né? O amor permite você corrigir numa relação. Eu sempre digo isso. Por que as startups, 25% delas quebram em menos de um ano e somente 25% chegam a 4 anos? Porque criou-se um produto a partir das dores de quem inventou, esse é o lado bom. A pessoa se sentiu a dor, vou inventar aquilo para fazer isso. E aí está despreparado para esse Brasil do custo alto. Que aí é o seguinte, é tributário, é trabalhista, tudo contra a quem quer empresariar. Mas ele não analisou as outras etapas, ele só focou nas dores. Focou. E aí o seguinte, às vezes tem sócios que são complementares um com o outro, e às vezes aí vem a sabedoria de buscar um conselho consultivo, um conselheiro consultivo, para aquelas coisas que ele não é da expertise dele. E às vezes o amor ao produto, eu criei isso aqui até hoje, porque é que eu vou precisar de alguém? Não. Você tem um limite. E às vezes você precisa trazer uma pessoa de olhar diferente para que você não incorra erros que já foram do passado. Para que errar de novo? Então, para que reinventar a roda? É buscar essa complementariedade. Mas às vezes ele está no vale da morte, como se diz, né? Aquele módulo sobrevivência que a empresa não vai dar certo se não tiver um capital, uma injeção de capital. Às vezes ele está tão imerso nesse módulo sobrevivência que aí não consegue quebrar esse ciclo. Não consegue quebrar esse ciclo. E às vezes essa é a questão do empresariamento. Aí eu lhe digo, eu tive ideias, tem uma que está no forno até hoje, que eu acredito bem. Mas eu não tenho idade, tenho vivência, não posso também ficar arriscando muito nisso. Então, eu prefiro deixar para arriscar para quem esteja ainda com essa força e esse vigor. Não sei se você quer compartilhar essa ideia, mas assim, já finalizando aqui, que conselhos que você dá? Fala, vai por aqui que esse daqui é um ramo bom para você ganhar dinheiro. Fala, não vai por aqui que aqui você só vai perder dinheiro. Tem alguma coisa que o seu faro atual... A primeira coisa é o seguinte, você tem uma dor, aí você vai, eu vou acreditar nisso aqui. Primeira coisa que pense, hoje só é possível no que é escalável. For escalável, você consegue multiplicar aquilo, aí vai dar certo. Mas o que não for escalável, que você tiver que entrar na briga para se estabelecer, não vá. E outra, às vezes a ideia é boa. Tem um Uber aí, até hoje, não ganha dinheiro. Não ganha mesmo? Não, dizem que não dá. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas já são quantos anos? Eu acho que essa pode ser uma informação, mas que não ganha dinheiro, é só injeção. Injeção, a ideia está sedimentada, é injeção. Então, você ser um unicórnio, que é a startup que deu certo, né? É difícil. Agora,
esse Fábio dizer vá por aqui, não, o que é que eu faço? Eu não sou capaz de dizer vá por aqui ou não, mas vou fazer perguntas suficientes para que você chegue à conclusão que é ou não é. Se você tiver respostas para todas elas, com certeza vai dar certo. Aí vai depender de você. O que ficou na minha cabeça é ser ou não escalável. Isso é uma mensagem importante. Essa é fundamental. Se não é escalável, esqueça. Porque aquele nicho que não é escalável não vai suportar o que você quer. Porque logo aparece um com a mesma ideia. E hoje você pode ter uma mesma ideia que alguém já teve, você só bota um ingrediente diferente. Pode já ser em cima, não precisa ser extremamente inovador, o inédito, não. Às vezes você aprimora uma ideia de alguma forma. Mas é isso, é ser escalável, é a única coisa que eu posso dizer. E depois é o seguinte, se você resistir a todas as minhas perguntas, todas que eu fizer, e aí eu acho que aí vai no caminho certo, se você tiver resposta para todas elas. Você faz a triagem da startup. Eu vou fazer isso. Já participei de roadshow de startup. Para eu ser conselheiro, eu digo, não vou por isso, isso e isso. Quando eu ouvi as perguntas, não quero, não vai, não tem. E a outra coisa de startup, o erro é o seguinte, quando você escolhe um conselheiro somente para abrir porta. Não é legal. Não é legal. Não use um conselheiro para abrir porta. Isso é você insegurança do seu próprio produto. Entendi. Em relação ao microempreendedor, você tem algum conselho específico em relação à comunicação, ao marketing, que ele possa seguir para ter mais chance? O microempreendedor, ele vai sempre, é o boca a boca. Primeiro que ele não vai ter essa estrutura e às vezes esse conhecimento todo para fazer esse marketing. O trabalho é boca a boca e aí é o seguinte, hoje a democratização do marketing, que é através da rede social, vai através de cada um. E aí o seguinte, não é você contratar agência, não. Pega um jovem de 14, 16 anos, que é fera, aí, e bote para lhe ajudar nisso aí. Os meninos estão bombando. Digo aqui, o que é que eu faço para fazer isso aqui? Mas pouca gente acredita nessa fonte de criação. E hoje é a alfa que vai mandar, né? São as crianças hoje de 10 anos, máximo 10 anos, e essa Z aí, que ainda está com 16, 17 anos, é que pensa na forma como o mundo está pensando e na rapidez da informação. E a gente tem que se adaptar. E tem que se adaptar, exatamente, a eles e também a gente, como tem mais cabelo branco, a gente sabe se adaptar e sabe como liderar eles e tirar proveito do melhor deles. Meu amigo, você tem alguma mensagem final para deixar aqui antes de eu pedir para o pessoal? É o seguinte, quando eu vim para aqui com uma outra intenção, pensando que ia ser uma outra, e fui pego totalmente de surpresa com esse olhar empresarial, que eu pensei que ia trilhar em alguma coisa, e eu digo o seguinte, não é um conselho, mas é uma forma de você se manter ativo e não se fossilizar aos 60, nem aos 50. É se adaptar a uma situação e, na sua dose de empenho, vá acrescentando conhecimento e se atualizando para ter essa vida mais longa, ou dizer assim, ou seja, um profissional cauda longa com muito mais tempo. Beleza, por muitas décadas esperando. Fechou. Boa, mais algum comentário? Não. Tá bom. Tá bacana aí. Eu acho que tivemos vários insights aí
E muito obrigado, de verdade. Como eu disse, me pegou de surpresa, eu não sabia que o médico se interessava tanto assim por esse ainda lado mais na minha área. empresarial. A minha área que tem os tentáculos em todos os locais. Lhe agradeço muito e me sinto muito honrado de estar aqui, de ter participado desse bate-papo. Eu aqui fiquei honrado, muito obrigado. Pessoal, não deixem de seguir nosso canal, compartilhar, comentar. Quando eu falo nosso canal, é o do Genésio e o meu. Você está aqui, né? Prazer poder compartilhar essas informações aqui, conselhos aqui que valem, não digo nem ouro, diamante, né? E é isso aí. Um abraço.